Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das piores sensações já observadas e vividas nos lugares mais inóspitos do mundo: as tempestades de areia. Vocês sabem o que são? Como elas se formam? Vem comigo e vamos descobrir juntos! Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. Então, bora lá! O que é tempestade de areia? Uma tempestade de areia é um fenômeno meteorológico caracterizado pela presença de ventos fortes que levantam grandes quantidades de areia e poeira no ar. Essas tempestades ocorrem em regiões áridas e semiáridas, onde a falta de vegetação e a presença de solo seco facilitam o deslocamento das partículas de areia. Como elas se formam? A formação de uma tempestade de areia geralmente ocorre quando uma massa de ar quente seco se encontra com uma massa de ar frio. Essa diferença de temperatura causa uma instabilidade atmosférica que resulta em ventos fortes. À medida que os ventos se intensificam, eles arrastam a areia do solo e a lançam no ar, reduzindo a visibilidade e criando uma espécie de nuvem de poeira. Tamanhos e intensidade. As tempestades de areia podem ter diferentes tamanhos e intensidades, variando desde pequenas rajadas de poeira até grandes sistemas de tempestades que cobrem uma extensa área. Além de reduzir a visibilidade, essas tempestades também podem causar danos a estruturas, por exemplo, prejudicar a saúde respiratória das pessoas e afetar a fauna e a flora locais. Em algumas regiões, como o deserto do Saara, as tempestades de areia são eventos naturais comuns. No entanto, em áreas urbanas ou agrícolas próximas a desertos, as tempestades de areia podem ser resultado da degradação do solo devido a atividades humanas, por exemplo, desmatamento e agricultura inadequada. Como se proteger? Para se proteger durante uma tempestade de areia, é importante buscar abrigo em ambientes fechados. Proteger os olhos e o sistema respiratório com óculos e máscaras adequadas, e evitar dirigir ou caminhar em áreas expostas. As autoridades locais costumam emitir avisos e recomendações durante eventos desse tipo, por isso é importante ficar atento às informações oficiais para se manter seguro. No que o estudo das tempestades de areia agrega na ciência? O estudo das tempestades de areia agrega significativamente à ciência em diversas áreas. Alguns exemplos são: meteorologia. O estudo das tempestades de areia é importante para a compreensão dos processos atmosféricos envolvidos na formação desses fenômenos. Isso inclui a análise dos padrões de vento, a influência das diferenças de temperatura e pressão atmosférica, e a interação entre a atmosfera e a superfície terrestre. Esses estudos ajudam a melhorar os modelos de previsão do tempo e fornecem informações valiosas para alertas antecipados sobre tempestades de areia. Ciências ambientais. As tempestades de areia têm um impacto significativo no meio ambiente. O estudo desses fenômenos ajuda a entender os efeitos da erosão do solo, a degradação ambiental e os processos de desertificação. Além disso, é possível avaliar os impactos das tempestades de areia na qualidade do ar, na saúde humana e na biodiversidade das áreas afetadas. Geologia. As tempestades de areia desempenham um papel importante na formação e no transporte de sedimentos. O estudo desses processos é essencial para entender a evolução das paisagens em regiões áridas e semiáridas. Além disso, a análise dos depósitos de areia e poeira resultantes das tempestades de areia pode fornecer informações sobre a história geológica dessas áreas. Engenharia civil. As tempestades de areia podem causar danos significativos a estruturas e infraestruturas. O estudo desses fenômenos auxilia na concepção e no desenvolvimento de técnicas de construção mais resistentes a ventos e à erosão causada pela areia. Isso é especialmente importante em regiões onde as tempestades de areia são comuns, como em desertos. Astronomia. As tempestades de areia em outros planetas, como Marte, são objeto de estudo na astronomia. Ao analisar as tempestades de areia em Marte, por exemplo, os cientistas podem obter informações sobre a atmosfera, o clima e a geologia desse planeta.
Esses são apenas alguns exemplos de como o estudo das tempestades de areia contribui para o avanço científico em várias áreas. Compreender esses fenômenos é essencial para melhorar a previsão do tempo. Pode também proteger o meio ambiente, desenvolver tecnologias mais eficientes e expandir nosso conhecimento sobre outros planetas. As maiores tempestades de areia são eventos naturais impressionantes que podem ter impactos significativos nas áreas afetadas. Vamos conhecer as 5 das maiores tempestades de areia registradas. Número 1. Tempestade de areia de Abode em Phoenix, Arizona, 5 de julho de 2011. Uma enorme tempestade de areia atingiu a região de Phoenix, criando uma parede de poeira de até 1.000 pés de altura. Essa tempestade foi causada por fortes ventos e monções na área. Número 2. Tempestade de areia de Dust Bowl nos Estados Unidos, década de 1930. Durante a Grande Depressão, a região das Grandes Planícies dos Estados Unidos foi afetada por uma série de tempestades de poeira chamadas de Dust Bowl. Essas tempestades foram causadas por práticas agrícolas inadequadas e secas prolongadas, resultando em nuvens de poeira que cobriam vastas áreas. Número 3. Tempestade de areia de Gobi, Mongólia e China. O deserto de Gobi é conhecido por suas tempestades de areia frequentes. Essas tempestades podem cobrir grandes áreas, afetando tanto a Mongólia quanto a China. A areia transportada pelo vento pode viajar por longas distâncias, impactando a qualidade do ar e a visibilidade. Número 4. Tempestade de areia de Khamsin no Egito. Khamsin é o nome dado aos ventos quentes e secos que sopram do deserto durante a primavera. Esses ventos são conhecidos por transportar grandes quantidades de areia, criando tempestades de areia que podem afetar o Egito e outras regiões do norte da África. Número 5. Tempestade de areia de Kalahari na África Austral. O deserto do Kalahari, localizado na África Austral, é propenso a tempestades de areia. Essas tempestades podem ocorrer durante os meses mais quentes do ano, quando as temperaturas são altas e os ventos são fortes. A areia transportada pelo vento pode afetar a visibilidade e a vida selvagem na região. Notícia bônus. Várias outras tempestades notáveis ocorreram em diferentes partes do mundo ao longo da história. Algumas delas são: Tempestade de areia de 2001 no Irã. Esta tempestade de areia ocorreu em 2 de abril de 2001 e afetou grande parte do Oriente Médio. A tempestade foi tão forte que a visibilidade foi reduzida a zero em algumas áreas. A tempestade matou pelo menos 4 pessoas e feriu outras 501. Tempestade de areia de 2006 em Pequim. Esta tempestade de areia ocorreu em 15 de abril de 2006 e afetou Pequim e outras partes da China. A tempestade foi tão forte que a visibilidade foi reduzida a menos de 500 metros em algumas áreas. A tempestade causou o cancelamento de centenas de voos e deixou muitas pessoas doentes. Tempestade de areia de 2018 na Índia. Esta tempestade de areia ocorreu em 2 de maio de 2018 e afetou grande parte do norte da Índia. A tempestade foi tão forte que a visibilidade foi reduzida a zero em algumas áreas. A tempestade matou pelo menos 125 pessoas e feriu outras 2.003. As tempestades de areia são fenômenos fascinantes, mas também podem representar desafios para as áreas afetadas em termos de saúde, transporte e agricultura. Mas e vocês? O que acharam das tempestades de areia? Qual delas vocês se interessaram mais? Vocês sabem mais alguma curiosidade sobre elas? Deixem nos comentários as suas opiniões e sugestões. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre as 5 maiores tempestades de areia. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com esse vídeo e tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, comentem para nós sabermos o que vocês estão achando, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos incríveis e muito mais. Agradeço a todos pela visita e até o próximo vídeo.